Vamos lá, vamos estudar a decomposição de vetor. Só para a gente lembrar de ontem, deixa eu desenhar aqui um vetor e a gente representar os componentes usando esses quadriculados que estão aqui, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu desenhar aqui um vetor e nós, usando esse quadriculado, nós vamos fazer desenho das componentes, tá bom? Então vamos lá. Então esse é um vetor que eu vou chamar de A. Aqui não tem problema, eu posso chamar de A. E nós vamos decompor. Se tiver feito em escala, né, se o desenho do vetor foi feito de acordo com essa escala que está aí, se foi feito corretamente, então nós podemos usar o próprio quadriculado, né? Pode imaginar que cada lado de quadradinho aqui tem uma unidade de medida. Epa, fiz errado aí. É uma unidade na horizontal e uma unidade na vertical, ok? Uma unidade genérica aí. Acho que tem mais alguém aí, né? Deixa eu ver aqui. Então nós vamos decompor só para a gente lembrar, né? Que a gente fez na aula anterior. Então vamos achar que a componente... Não vou desenhar os eixos não, tá? Não, vou, né? Melhor, né? Melhor desenhar. Vamos fazer aqui eixo X e eixo Y. Eita, estou... Nossa, perdão. Eixo Y, eixo X e eixo Y. Então aqui é o X, é eixo, não é vetor. Aqui é o eixo Y. Então nós estamos ali, o vetor A, supondo que ele está saindo exatamente da origem. Deixa eu ver se eu melhoro um pouquinho. Ele não está encaixando perfeitamente, mas está aí, tá bom. Então vamos decompor, supondo que ele está nas extremidades dos quadradinhos ali, né? Vamos decompor, usar outra cor para você enxergar melhor. Então vamos lá. Vamos desenhar o vetor AX, é horizontal nesse caso, porque o X está na horizontal. Então esse é o vetor AX, o componente X do vetor. Então você vai colocar aqui, ó, AX, é o vetor AX. Bom? Agora você pode fazer o AY. Você pode tanto fazer aqui deste lado ou aqui sobre o eixo, tá? Se você quiser desenhar aqui no eixo, você pode desenhar o vetor AY. Aqui, ó. Você pode desenhar aqui. Ah, professor, não gostei, prefiro desenhar lá do outro lado. Pode desenhar aqui também, tá? Mais tarde você vai ver que é mais interessante, quando você estiver fazendo problema, desenhar no próprio eixo mesmo. Mas fica a seu critério, tá? O que você preferir. Não tá... As duas formas estão corretas, não tem problema nenhum. Se quiser desenhar sobre os eixos, você desenha. Se quiser desenhar ali fechando o triângulo, retângulo, você também pode desenhar sem problema nenhum. Então, estão aí as componentes do vetor A. As componentes AX e AY. Elas são perpendiculares entre si, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. E quando eu somo, né? Quando eu somo AX, o vetor AX, mais o vetor AY, ele vai dar o vetor A. Então, primeira coisa aqui, né? AX é perpendicular a Y. E quando eu somo AX mais AY é igual a A. Então, quando eu tenho essas duas condições, significa que esses dois vetores AX e AY são as componentes ortogonais de A. Se eu quiser determinar o valor, se eu tiver uma escala, né, já definiu aqui, ó, cada quadradinho, cada lado vale uma unidade de medida, ou cada lado vale 1 metro, cada lado vale 1 metro por segundo, isso vai depender de que grandeza você está trabalhando, né? Então, nesse caso aqui, a gente fez uma genérica aqui, eu chamei de unidade de U, tá? Aí se eu perguntar assim, quais os valores das componentes AX e AY? Aí você iria ali direto ali, né, na figura, você ia direto na figura, AX igual, aí você vai olhar ali a 4 unidades, porque o tamanho dele é 4, entendeu? Você mede direto na figura, é fácil, né? E o AY? O AY são 2 unidades de medida. Pronto. Como eles têm um sentido positivo de x e y, aqui não tem sinal, né? Você não precisa colocar mais aqui não, tá? Se você não colocar mais, já significa que é mais, tá? Agora, se a componente tiver sentido contrário de x, aí você, no AX ficaria menos, né? 4u, e no AY ficaria menos 2u, caso fosse contrário, sentido contrário de y. Ok? Bom, assim é como você tem um quadriculado. A gente ficou de fazer hoje o caso que a gente não tem
o quadriculado, tá? Então, imagine que tem aqui uma página em branco e nós vamos fazer aqui 2 vetores. Aí, como eu não tenho a escala, eu vou ter que te dar alguns valores para você determinar os componentes. Então, vou fazer um exemplo aqui. Deixa eu desenhar aqui o eixo X e o eixo Y de novo. X, Y, não, ao contrário, né? Y e X. Tá feio, né? Vou tentar de novo. Y e X. Então, vamos lá. Aqui é o X e aqui é o Y. Aí eu vou ali e desenho, ó, vou te dar um vetor, né? Tá aqui o vetor. Eu vou pedir para você, ó, determine os valores das componentes AX e AY. Aí você vai olhar para a figura e você, pixe, e agora? O que eu faço? Né? Não tem como você fazer, né? Você não tem uma escala para você medir as componentes, você não tem como você determinar os valores. Você pode até fazer o desenho das componentes. Vamos lá, vamos fazer os desenhos das componentes. Como aqui eu desenho em azul, né? Vamos fazer o contrário agora. Vou desenhar as componentes em preto, tá bom? Só para diferenciar. Vou desenhar aqui as componentes, ó. Vou tentar, né? Como a gente não tem um quadriculado, aí você usando uma régua aí, você consegue fazer melhor que eu, né? Então aqui seria a componente X. Deixa eu tentar melhorar aqui, que saiu torta. Tá? Tem que tentar fazer paralelo ao eixo X. Eu não sei se eu consegui, tá? Então você vai projetar aqui na vertical, né? Você pode usar um aqui, ficou um pouquinho fora, tá vendo? Né? Tá um pouquinho torto ali. Você tem que projetar, fazer uma linha vertical, né? Vou até copiar aquela ali, mas tudo bem, deixa assim. Deixa eu tentar fazer uma linha vertical aqui. E aí a gente coloca ele só para usar de referência, tá vendo? Ó, tá um pouquinho antes, então o que você tem que fazer? Você tem que ajustar, né? Você com uma régua, né? Com uma régua aí você consegue fazer ainda, podia fazer essa linha auxiliar de outra cor. Deixa eu fazer essa linha de outra cor para você não confundir. Vou desenhar uma linha auxiliar com uma linha clarinha de amarelo na vertical. Aqui eu vou colocar aqui como linha auxiliar, tá vendo? Ó, tá ali. Eu vou apagar o vetor e tentar fazer de novo de forma que encaixe. Eu não tenho quadriculado, você vai tentando fazer, né? O que for possível com sua régua. Você pode traçar uma linha vertical para te auxiliar. Ó. Aí já você casa ali direitinho, tá vendo? Melhorou um pouquinho, né? Não está ainda 100%, mas já melhorou um pouco. Tem que encaixar ali, tá vendo? Tem que bater lá na linha, ó. Lá na linha azul. Na linha azul não, na linha amarela. Aí, ó. Então essa é a componente. Bom, vamos dar o nome do vetor, né? Diga, jovem. Tem gente querendo entrar na sala? Vamos lá, vamos ver aqui quem será. Vamos ver se tem alguém aqui. Tem o Pamela, Pedro Martinelli, Sabrina De Carli. Bastante gente, né? Então nós temos aí. Bom, aí você vai falar, professor, não tem como eu medir as componentes. De fato, não tem, né? Aí eu vou precisar te dar duas informações nesse caso, né? Professor, então se eu não tiver essas informações, não tem jeito de calcular. Não tem jeito, entendeu? Ou eu tenho um quadriculado, ou vou ter essas informações que eu vou te dar agora. Mas antes disso, eu vou desenhar a segunda componente aqui. Seria a componente vertical. Passou? Não, encaixou legal ali, hein? Ficou bacana isso aí. Então aqui nós temos BX, ok? Componente horizontal. E aqui nós temos BY. Aí no anterior, como a gente tinha um quadriculado, tá vendo? A gente determinou os valores, ó. Os valores da componente X e da componente Y. Mas aqui eu não tenho escala, não tenho nada, né? O que eu teria que te dar de informação nesse caso? Para você determinar as componentes. Eu teria que te dar o seguinte, ó. Se você não tem um quadriculado ali, eu vou ter que te dizer qual é o módulo, ou seja, qual é o valor de B, né? Então, vamos, por exemplo, suponha que eu saiba o valor de B. Você não sabe, mas suponha que eu saiba. Eu tenho essa informação aqui registrada e eu vou passar para você. Ó, vou te passar aqui. O valor de B é de 5 unidades de medida. Tá vendo? Não tem escala ali, não tem como você calcular, então eu te passei o valor de B. Se tivesse a escala, você já pegava o valor de BX e o valor de BY direto, não precisava você fazer nada, né? Bom, agora eu vou te dar também este ângulo. Professor, como é que você sabe? Eu teria que medir esse ângulo aqui, né? Eu teria ou ter essa informação já registrada, ou eu teria que medir de alguma forma esse ângulo aqui, né? Caso não tenha a escala. Eu poderia pegar uma régua ali e medir os valores de BX e B? Poderia, né?
Se a pessoa que desenhou o vetor fez tudo em escala, você poderia, mas se a gente não tiver certeza disso, a gente tem que pegar outras informações. No caso aqui, eu vou dizer, ó, esse ângulo vale 30 graus. Bom, então te deu o valor de B, tá vendo? O valor de B e o valor do ângulo, um dos ângulos internos. Eu já tenho, na verdade, o outro aqui, né, que é um triângulo retângulo, né? Lembra que eles são vetores ortogonais, ou seja, eles formam 90 graus entre si, então aquele ângulo é 90 graus. O outro é 30, o lado de cima vai ser, em consequência, né, vai ser 60 graus. Bom, tendo esses valores, como é que você calcula o valor de Bx e By? Você vai fazer o seguinte, ó. Aí você usa aquelas relações de seno e cosseno, se você não souber, você vai guardar aqui agora. O que é seno, professor? Seno daquele ângulo ali, ó, 30 graus. O que é seno de 30 graus, professor? Naquele triângulo retângulo, tá? Isso aqui é trigonometria, né? Do triângulo retângulo. Então, no triângulo retângulo, o seno de 30 graus é o quê? É o cateto oposto a 30 graus, então vai ser o valor de BY, ok? Dividido pelo valor da hipotenusa. Então, seno de 30 graus, deixa eu escrever a definição aqui, né? No caso, naquele triângulo vai ser cateto oposto. Oposto a quem? Oposto a quem? Oposto a Lula? Oposto a Bolsonaro? Oposto a quem? Oposto a 30 graus, tá? Então, cateto oposto a 30 graus é quem? Olha para o triângulo de 30, que está lá do outro lado, é o BY, né? Então, esse é o 130 graus, quando você dividir pela hipotenusa. Professor, o que é hipotenusa? Aquele lado azul do triângulo retângulo, é o maior lado, tá? Quem não sabe, é o maior lado aí. Então, olha só, toda vez que você tiver pedir seno de um ângulo, ali no triângulo retângulo, você vai olhar o cateto oposto, aquele ângulo, no caso aqui é o ângulo de 30, dividido pela hipotenusa do triângulo retângulo, que é o maior lado, né? O maior lado é o quê? Aquele que está oposto, no caso do triângulo retângulo, tá? Estamos falando de triângulo retângulo. Então, a hipotenusa é o maior lado, ou seja, é o lado que está oposto a 90 graus, né? A 90 graus está aqui, tá vendo? Então, é esse azul aqui, o que está em azul é a hipotenusa, tranquilo? Então, tá bom. Então, vamos calcular. Professor, o que é seno de 30? O que é isso? Eu nunca estudei isso. Seno de 30 é uma razão entre dois lados de um triângulo retângulo. Então, toda vez que você dividir, toda vez que você tiver um triângulo retângulo e um dos ângulos internos for 30 graus, então, quando você dividir o cateto oposto a esse ângulo de 30 graus, dividir pela hipotenusa, quando você fizer essa divisão, sempre vai dar o mesmo valor. Esse valor aí, que sempre vai dar, quando o ângulo for 30 graus, é o seno de 30 graus. Alguém sabe qual é o seno de 30 graus? Meio, né? Isso, 1 sobre 2 ou 0,5, né? Alguém escreveu ali 1 sobre 2, foi o Isaac. 1 sobre 2 é igual a 0,5. Se você não quiser escrever 0,5, você escreve 1 sobre 2, sem problema nenhum. Olha no triângulo aqui, quem é o cateto oposto a 30 graus? BY, né? Quem é a hipotenusa? O tamanho da hipotenusa é B. Então, você vai colocar aqui, ó, B. Bom? Agora eu quero calcular quem é BY. Então, BY vai ser o quê? Aquele B ali, ó, multiplicado por meio. Mas qual o valor de B, aquele lado lá que corresponde ao vetor B? Aqui em cima, tá vendo? O valor de B é de 5 unidades. Então, você vai escrever aqui, ó, 5 vezes 0,5. É a metade, né, do B. BY. Então, olha aqui, ó. Toda vez que você tiver, vou voltar ao triângulo retângulo para você entender o que é seno, se você não estudou ainda isso, tá? Vou voltar um triângulo retângulo. Aqui é isso. É tudo menos retângulo, né? Vou voltar aqui a um triângulo retângulo. Olha, retângulo, porque esse ângulo é 90 graus. Os dois catetos são perpendiculares, tá vendo? Então tá. Igual aqueles quadros que você tem, né? Um dos esquadros parece um triângulo como esse. Então, toda vez que você tiver um triângulo retângulo e um dos ângulos internos for 30 graus, o que vai acontecer? O lado, ó, se esse lado aqui, eu chamei de quê? De B, né? Esse exemplo aqui, B, isso. Esse lado aqui corresponde. Então, esse lado é B. Então, esse lado de cá, eu chamei de BY, né? BY.
Sempre que esse ângulo for 30 graus, BY é a metade de B. Sempre, se você desenhar um triângulo retângulo desse aqui, entendeu? Desenhar no papel, medir direitinho, medir esse ângulo de 30 graus aqui, ó, direitinho, com transferidor, desenhar esse triângulo, se você pegar esse lado aqui, ó, pega esse lado, o tamanho dele, né, e divide pelo tamanho desse lado, vai dar quanto? 0,5. Professor, quando que acontece isso? Sempre. Sempre que você tiver esse triângulo retângulo com um dos ângulos 30 graus, sempre que você dividir o lado oposto a 30 pela hipotenusa, sempre vai dar meio. Por isso que está tudo tabelado lá. Se você for lá na tabela lá de seno, né? Vai ter lá seno de 30 graus, 0,5. Quando isso? Hoje, professor? Não, sempre. Amanhã, depois, daqui a 10 anos, tá? Então, você já tem essas relações. Então, quando eu te der o ângulo interno lá do triângulo retângulo, além do 90 graus, eu vou te dar um ângulo, né? Então, se você tiver um ângulo ali interno, você consegue, se você souber o valor da hipotenusa, você consegue calcular os outros lados, porque já está tudo tabelado. Seno e cosseno já estão tabelados, entendeu? Aí você consegue, então, fazer o cálculo dos outros lados do triângulo. Ali eu te dei o B, né? Se eu te desse o BX, seria possível calcular o B através de outra relação. Tá? Então, eu calculei quem aqui? Foi o BY. Agora, vamos pensar no BX. Quem não sabe, mas cosseno de 30 graus nesse triângulo aqui, retângulo, é o quê? É igual cateto adjacente a 30 graus, né? Cateto adjacente. Mas, professor, qual é o cateto adjacente? Eu sei qual é o oposto. Então, você já elimina o oposto, né? O adjacente não é o oposto. Sobra a hipotenusa e sobra aquele ali de baixo. É exatamente ele, né? Que o maior lado já é chamado de hipotenusa. Então, o que sobrou foi o quê? Esse aqui de baixo. Então, esse é o adjacente, ou seja, ele é anexo ao 30. Ele faz parte do ângulo, né? Ele forma, junto com a hipotenusa, ele forma o ângulo de 30 graus, tá? É chamado de cateto adjacente. Adjacente é quem? Ao ângulo de 30 graus. Tá? Ele é adjacente a alguma coisa, igual a sua casa é adjacente, né, a do seu vizinho, você pode chamar assim, né? Então, você entrega o cateto adjacente sobre o que? Hipotenusa de novo. Hipotenusa de novo. Então, o que você vai fazer? Você vai lá, então, cosseno de 30 graus. O que é o cateto adjacente? Vamos voltar lá na figura, ó. Nosso cateto adjacente ele corresponde ao tamanho do vetor BX, está vendo? O tamanho do cateto é igual ao tamanho do vetor BX. Então, vamos colocar aqui, ó. É o tamanho do vetor BX dividido pelo tamanho da hipotenusa. Qual é o tamanho da hipotenusa? É B. Então, você vem aqui e divide por B. Professor, eu tenho também tabelado o cosseno de todos os ângulos? Tenho. Ou senão, você pode, se não tiver uma tabela, você pode usar a calculadora. Você vai lá e calcula. Quanto vale cosseno de 30? Deixa eu calcular aqui, ó. Alguns vão dizer, raiz de 3 sobre 2, né? Alguns vão dizer, não é isso? Cosseno de 30. Mas eu vou pegar o valor cosseno de 30, 0,866. Vamos escrever aqui. Vou escrever com 3 casas, né? Na verdade é 0,86602,540. Não vou precisar escrever isso tudo não, né? Escreve com 3 casas. O livro geralmente usa 2. Eu peço que você escreva com 3, né? Aí no final, se precisar arredondar, você arredonda com um menor número de algarismos, se for preciso, né? Mas por enquanto você escreve com 866. Então, esse aqui vai ser igual a quanto? Igual a Bx sobre B. Quanto é que vale B? Foi dado para você lá no início. Ó. B vale 5 unidades. Você vem aqui e substitui. B vale 5 unidades, tá? Então, como é que eu calculo Bx, professor? Então, Bx, passo 5 multiplicando, né? 5 vezes 0,866, ou 0,866 vezes 5, né? Tanto faz. 5 vezes 0,866. Deu 4,33. Bx igual a 4,33 unidades de medida. Né? Se quiser, a gente pode até arredondar para 4, já que o 5 só tem um algarismo significativo. Né? Aqui também a gente podia arredondar para 3, já que o 5 só tem um algarismo significativo. Entendido? Então, se você calculou as duas componentes usando o quê? Nesse caso aqui, você precisa usar seno e cosseno. Vou adiantar para você, isso vai aparecer muito durante todo o ano em física.
Então, seno de um ângulo, cosseno de um ângulo vai aparecer o tempo todo. Tangente também vai aparecer, mas com maior frequência seno e cosseno. Então, se você não sabe, então aprenda aí, deixa eu anotar aqui para você, ó. Dado um triângulo retângulo, você vai ficar retângulo mesmo? Ficou, né? Legal. Dado um triângulo retângulo, aqui, ó, vou chamar esse lado aqui de H, de hipotenusa, tá? Vamos botar um ângulo, né? Vamos colocar esse ângulo aqui. Vamos botar um ângulo genérico, chamar de θ, tá bom? Esse lado aqui seria a nossa hipotenusa. Eu vou chamar só de H, né? Aqui seria o nosso cateto adjacente a θ. Esse cateto, aqui que eu chamei de adjacente, é adjacente a θ, né? Se eu colocar um ângulo alfa aqui em cima, por exemplo, esse cateto aqui de baixo não é adjacente a alfa, ele é oposto a alfa, entendeu? Então, esse cateto adjacente aqui é adjacente a θ. Fique atento a isso aí, cuidado. Então, cateto adjacente, vou botar aqui, ó, a θ, entendeu? Beleza, esse outro lado aqui é o cateto oposto a θ, ou seja, esse ângulo que está aqui, tá? Então tá, aí você anota essas definições, né? Em relação a esse ângulo, você tem lá seno de θ, ok? Cateto oposto a θ, ficou estranho assim, né? Vamos escrever a palavra completa. Cateto, né? Cateto. Vou escrever de novo, tá? Só para você anotar aí, que você vai usar o tempo todo. Cateto oposto é quem? É o θ que está ali, né? A θ. Acho que tem uma casa, né? A θ, acho que tem a casa. Eita, ficou feio. Cateto oposto a θ, dividido por quem? Nossa, está escrevendo voando ali, né? Sobre hipotenusa. Hipotenusa. Vou escrever no meio ali, né? E também. Escrever no meio, senão essa fração vai despencar daí, né? Vou botar aqui no meio para sustentar melhor. Brincadeira. Hipotenusa. Hipotenusa aquele lado. Chama de H, né? Chama de H. Bom? E o cosseno de θ, novamente, né? Cosseno de θ seria o cateto adjacente a θ, ó, cuidado aí, sobre o que? Sobre a hipotenusa. Se quiser botar só o Hzinho, você já sabe que é hipotenusa, né? Pronto, está lá no triangulinho. Então, você anota isso aí, se você não souber ainda. Essas relações você tem ou numa tabela no seu livro, né? Se você tiver livro, você vai lá, olha a tabelinha. Se não, você usa uma calculadora. Você pode ir na internet também, tá? Lá, tabela de senos e cossenos, vai aparecer lá. Seno de 1 grau, seno de 2 graus, seno de 3 graus, até chegar a 90 graus, entendeu? Ou se não, se tiver calculadora, melhor ainda, facilita a sua vida, né? Só digitar aí. Só lembrar, ter cuidado de lembrar que às vezes na calculadora está registrado em radianos, né? Você tem que mudar para graus nesse caso, né? Então você testa lá, né? Você testa um exemplo aqui que a gente tem, né? Por exemplo, seno de 30 graus. Você testa na sua calculadora, seno de 30, tem que dar 0,5, né? Se não der 0,5 é porque sua calculadora está ajustada, né? O ângulo, a unidade aí, a medida de ângulo está ajustada para outra, né? Outra unidade, no caso, provavelmente o radiano, né? E não graus, né? Você tem que mudar. Mas aí você testa, né? Entendido? Então, vou dar um exemplo aqui para você tentar fazer, né? Vai tentar fazer aí agora, hein? Ó. Não te ouvi, fala de novo. Tem gente? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se tem mais gente chegando aí. Gisele. Só Gisele? Só Gisele. Vamos fazer um exemplo aqui. Bom que a Gisele está chegando agora. A gente faz um exemplo, ela ver como é que calcula as componentes de um vetor quando é dado o módulo do vetor e o ângulo que ele forma com horizontal, por exemplo. Precisa ser sempre com horizontal, né? Mas o ideal é sempre usar o horizontal, que sempre você vai usar as mesmas expressões matemáticas. Se você mudar o ângulo, aí vai mudar a expressão também, né? Vai trocar cosseno por seno e seno por cosseno. Então, vamos lá. Determine os valores, né, das componentes
Vou botar assim, né? Determine as componentes escalares do vetor abaixo. Só um vetor, só para... Veja que aqui nós não temos quadriculado, mas aí eu vou te dar dados, né? Para você poder determinar. Tem aqui um vetor. Professor, você vai desenhar o eixo X e posso desenhar para você aqui. Vamos desenhar aqui o eixo X. Deixa eu aumentar aqui. Eixo, eita, isso. Eixo X, eixo Y. Esse nó ficou bem feio, né? Eixo X, olha lá, me ajuda aí, vai. Isso. Eixo Y. Põe lá um nome, X, fiz o contrário, né? Chamei de X, Y, mas tudo bem. Agora eu corrigi XY, tá bom? Vou colocar um vetor aqui. Inclusive vou colocar ele invertido aqui, que tem um detalhezinho a mais que eu não comentei ainda, né? Eu vou colocar ele invertido, não, vou colocar ele meio que caindo assim, ó. Vou botar ele aqui. Pronto, esse é o vetor. Eu preciso te dar mais informações, né? Preciso não só desenhar um vetor, eu preciso te dar mais informações. Preciso dizer o seguinte, eu vou com um transferidor imerso aqui, né? Suponho que eu tenha, imerso, qual é o ângulo que esse vetor forma com horizontal, né? Vou desenhar aqui uma linha horizontal só para você ter como referência que em relação ao horizontal, esse vetor está na horizontal? Acho que sim, né? Então saiba você que essa linha é uma linha horizontal. E este ângulo ali, eu vou medir, tá? Vou medir, suponho que eu medir esse ângulo. Vai, filhote, por que você não ficou lá? Aí, ficou legal, hein? Vamos supor que eu tenha medido, eu tenho um transferidor, encaixo o transferidor ali na origem, né? Onde estão as duas linhas. Como se fosse uma régua, só que circular, né? Aí você consegue medir ângulos, tá bom? Então, vamos medir aqui. Que ângulo é esse? Eu fui lá e medi, tá? Não adivinhei, não. Tem que ter um medidor. Então, eu vou medir aqui o que chama transferidor. Você já deve ter conhecido isso. Não sei se você usa como que se diz? Em desenho, né? Então, medir lá 50 graus. 50 graus certinho? Tem as incertezas nas medidas, mas aparentemente é 50 graus certinho, né? Dentro das limitações ópticas, né? Das limitações visuais. Eu medi 50 graus, tá? Então, o ângulo que ele forma com horizontal. E também medi o tamanho dele ali, e te falo aqui que um vetor, vou chamar ele de C, né? Vetor C é um vetor que tem módulo, não medi com a escala adequada, tem módulo 6,2 unidades, tá bom? Então tá. Então, primeira coisa, então vamos escrever o que a gente quer de você, né? Vamos escrever aqui, ó. Vamos escrever o que a gente quer. Eu escrevi já aqui em cima, né? Dá, escrevi. Determine as componentes escalares do vetor abaixo. Beleza, pô. Antes de determinar as componentes escalares, vamos desenhar os vetores, né? Que são componentes desse vetor aí, C, né? Vamos desenhar o vetor Cx e o vetor Cy, né? Para isso, eu vou usar uma linhazinha auxiliar só para fechar um triângulo retângulo. Professor, eu sempre posso fechar um triângulo retângulo para desenhar as componentes? Pode. Então, eu vou desenhar uma linha aqui vertical. Uma linha auxiliar, tá? Só para a gente conseguir determinar. Vamos desenhar azul, né? Já fez tudo em azul mesmo? Já estraguei o desenho mesmo. Quando eu termino de estragar, faz tudo em azul. Vamos lá. Eu estou tentando desenhar uma linha vertical, né? Ficou, né? Vertical. Beleza. Então, pronto. Tendo as duas linhas auxiliares, a horizontal e a vertical, você agora consegue traçar os vetores, né? Então, vou fazer em vermelho para destacar, né? O vetor horizontal, a componente Cx, é esse aqui, ó. Esse é o vetor Cx, tá? Eu vou colocar o nome dele ali. Cx. Esse aqui é o vetor, tá? Não é a componente escalar. Ele pediu lá, ó, determina as componentes escalares. Então, Cx. Agora eu vou fazer Cy, tá bom? Então, vamos lá desenhar o C. Só desenhar, só você desenhar. É vetor, então você vai fazer o desenho. Agora, para você determinar os valores desses dois vetores, aí você vai ter que fazer conta, né? Não tem jeito. É o que a gente está chamando aí de componentes escalares, são os valores desses vetores, ou seja, os módulos deles, né? Acompanhado de um sinal. No problema de cima, a gente nem discutiu essa questão do sinal, tá vendo? Por quê? Porque as duas componentes apontavam em sentidos positivos. Bx no sentido positivo de x e by no sentido positivo de y. Aqui não, né? Aqui a gente percebe que tem um detalhe.
Ó, o CX está no sentido positivo de x, mas o CY, vou escrever aqui agora, não está no sentido positivo, ele está oposto ao sentido do eixo Y. Então, na hora de a gente escrever as componentes escalares, a gente tem que colocar essa informação. Eu vou colocar essa informação usando o sinal negativo, entendeu? Então, lá, primeiro vamos calcular os valores em módulo, né? Então, vamos lá, vou fazer aqui, ó. Como é que eu calculo, por exemplo, CX? Você vai usar, vamos começar pelo seno, né? Geralmente a gente começa pelo seno, a gente calcula logo a componente Y, tá? Então, vou escrever aqui, ó. Seno, opa, vamos usar outra caneta, né? Essa aqui não tá legal. Seno de quanto? Lá é 50, né? O ângulo que forma, o vetor forma horizontal é 50. Eu vou escrever aqui, ó, seno de 50, aqui é igual CX, né? CX não, CY, porque é cateto oposto, lembra? Então, olha, quem é oposto ao ângulo de 50? É esse lado aqui, tá vendo? Oposto ao 50. Então, CY dividido pela hipotenusa, que é o C, né? A hipotenusa sempre vai ser o C. Então, aqui, quando eu fizer essa conta, eu vou estar calculando o módulo de CY. Então, até se você quiser colocar aqui, você põe até uma barrinha aqui, ó, para você entender que é o módulo de estudo, né? Então, vamos lá. Quem é seno de 50 graus? Vamos colocar aqui, deixa eu pegar a calculadora. Seno de 50 vai ser igual a... Vou usar com 3 casas novamente, dá 0,766. Aqui, fazendo o arredondamento, usando 3 casas aqui, decimais, ao seno de 50 graus. Testa aí na sua calculadora, igual CY, que eu quero determinar, né, o módulo, dividido por C. Qual é o valor de C? Tá ali, ó, 6,2. Aí você coloca aqui 6,2. Tá vendo? A única coisa que está faltando aqui é o CY. Então, você vai calcular o módulo de CY, que vai ser igual a 6,2 vezes, então, 6,2 vezes, deixa eu fazer aqui na calculadora, 0,766. Então, deu 4,7492. Deu um número já, né, com um monte de algarismos aqui, né? A gente pode até fazer já um arredondamento aqui para 2 algarismos apenas, né? Vou botar 4,7492. Como aqui já é a resposta final das componentes, eu já posso colocar, né, o valor, pelo menos, né? Já faço arredondamento aqui, ó, para 2 algarismos significativos. Então, vai ser 4,7, tá bom? Você coloca apenas 2, que já está ótimo. 4,7 o quê? Unidade de medida. Tá bom, esse é o C, que? CY, né? Deixa eu escrever melhor aí, que não dá para saber. Aquela letra também tá feia demais. Deixa eu escrever com CY assim, para ficar mais claro que é o CY. Esse é o CY, tá bom? 4,7 unidades. Tranquilo até agora? Só que agora você vai olhar para o sentido de CY. Olha, CY não aponta para baixo, então na hora que você escrever CY sem o módulo, assim, ó, CY, você vai colocar agora um sinal, né? Antes a gente não se preocupou com isso, porque eles já eram todos positivos, mas esse não. Esse aponta para baixo, esse vetor tem um sentido para baixo. Então, aqui na hora de colocar a componente CY, você vai colocar menos 4,7 unidades, tá? Se você estiver trabalhando com módulo, né, se CY for só o módulo da componente, então você vai escrever só, aí não vai ter sinal nenhum, né? Aí vai depender da sua escolha, né? Se você estiver trabalhando com módulo, se isso aqui para você significar módulo do vetor CY, então você vai colocar sem sinal, né? Se isso aqui para você significar também o sentido, você vai escolher, você vai colocar ali. Mas isso aí a gente combina na hora que for fazer o problema, tem que dizer no início do problema, ó. Esse CY aqui é módulo ou não, né? Alguém perguntou alguma coisa? Não, né? Agora você vai calcular CX. Olha, se você usou seno para calcular CY, o que você vai usar para calcular o CX? Obviamente que será o cosseno de 50 graus. O que é cosseno? Olha lá na definição, lá no alto, que você já anotou no seu caderno, né? Cateto o quê? Adjacente. Adjacente a quem? Aos 50 graus, né? Então, adjacente a o ângulo de 50 graus, dividido pela hipotenusa. Hipotenusa. Então, vamos lá. Cosseno de 50 graus. Vou calcular aqui. Veja que eu escrevi a fórmula primeiro, né? Se você quiser, você pode escrever assim também, ó. Cosseno
Você não precisa escrever isso aqui não, se você quiser, tá? Você já pode escrever, se você já sabe isso de cor, você já escreve assim, ó, cosseno de 50 graus. Você vai lá na figura, ó, cateto adjacente, é o CX. Então você vai escrever aqui, ó, CX, né? Módulo sobre o módulo da hipotenusa, que é C. Você já escreve dessa forma, tá? Sem problema nenhum. Aí você calcula. Vamos lá, cosseno de 50 graus. Cosseno de 50 é igual a... Se você tiver a tabelinha, pega lá na tabela. Se você tiver a calculadora, você digita aí, vai sair o resultado. 0,6427860. Usa com 3 algarismos, vai ficar 6, 4, aqui você arredonda para mais, né? 3. Está ótimo, não precisa escrever mais que isso não. Igual. CX você quer calcular, né? CX dividido pelo módulo de C, foi dado lá no início aqui, ó. Módulo de C. 6,12 unidades. Você escreve aqui 6,12. Então, como é que você calcula CX? Então, CX... Nossa, ficou feio esse X aí. Então, CX vai ser igual aqui, em módulo aqui, né? Só multiplicar os dois valores, né? Passo 6,2 multiplicando, vai ser 6,2 vezes 0,643. Aqui deu 39866. Você pode colocar a resposta com 2 algarismos. Vou escrever tudo para você entender. 3,9866. Bom? Você vai escrever com 2 algarismos, certo? O que você vai fazer? CX é igual a 3,9866. Se escreveria com 2 algarismos, ficaria assim, tá vendo? 3,9. Só que o que vem depois do 9? Vem o 8. Então você tem que jogar esse 9 para mais. Só que se jogar esse 9 para mais, arredondar para mais, vai ficar o quê? 4, né? Então vai ficar 4,0, entendeu? Se você for fazer esse arredondamento deixando apenas 2 algarismos na resposta, então isso aqui vai virar 4,0 unidades de medida. Como o CX lá já está no sentido positivo, então aqui você já escreve assim, ó, CX é igual a 4 unidades. Tanto faz o módulo CX ou CX é igual a 4, porque CX aponta, né, o vetor CX aponta no sentido positivo. Então esse aqui ficou mais mesmo, né, mais 4. Esse daqui, ó, vai ficar menos aqui, o CY negativo, você vai deixar aqui o menos aqui na frente, tá bom? Então é isso, agora você já sabe calcular componentes de um vetor, né? Ainda ficou faltando soma de vetores por componente. Como não deu tempo, por enquanto a gente não vai fazer essa soma de vetores por componente. Fica para uma próxima vez, tá? Então, na avaliação, a gente cobra até aqui. Encerrou o assunto aqui, entendeu? Agora é fazer exercícios, né? Quem não fez nada ainda, corre atrás de fazer. Eu vou passar uma lista ainda para vocês resolverem. Hoje é o quê? Hoje é sexta, né? Eu passo uma lista, vocês vão ter aí segunda, terça, quarta, né? Para resolver. E pode tirar dúvida, é só entrar em contato. Se a gente precisar, a gente marca outro horário aí para tirar dúvidas. Ok, gente? Então, um abraço, até a próxima. Repetir a parte do cosseno? Bom, aí você tem que lembrar a definição. Quem que perguntou, Giovana? Foi a Giovana que perguntou? Aí você tem que pegar a parte aqui da definição, né? Do seno e do cosseno, né? Não sei se essa é a sua dúvida. Deixa eu voltar para as linhas aqui. Com linha já não escrevo certo, mas sem linha, então eu escrevo mais torto ainda, né? Então vamos lá, você tem que lembrar, né? Da definição lá do seno e cosseno. Então você vai ter sempre que pensar no triângulo retângulo. Eu estou desenhando nessa posição aqui, mas o triângulo retângulo pode estar inclinado, né? Entendeu? Estou desenhando aquela posição ali, mas você pode ter outros, né, triângulos retângulos aí. Então vamos pensar no triângulo retângulo aqui. Vai ser um triângulo retângulo. Por que retângulo? Porque tem um encontro aqui de lados que tem um ângulo de 90 graus, tá? Chamado ângulo reto, né, de 90 graus. Então, triângulo retângulo por isso, tá? Porque tem um dos ângulos a 90 graus. Aí você tem outros ângulos aqui, né? Vamos supor esse aqui, vou dar nome a ele, um nome genérico aqui, vou chamar de θ, né? Esse cado alto eu vou chamar de alfa. Então, se eu for aplicar as definições de seno e cosseno nesse triângulo
Vamos supor que eu vou fazer cálculo aqui para o triângulo, tá? Não vou pensar nem em componente de vetor, não. Vamos pensar no triângulo aqui, ó. Então, por exemplo, né? Vamos supor que eu diga para você, ó, o lado desse triângulo, a hipotenusa dele vale 10, ok? Eu fui lá e medi de alguma forma e diz, vale 10. Você não tem aí como medir, suponho que você não tem como medir, mas eu digo para você, ó, o lado vale 10 unidades, e esse ângulo aqui vale 40 graus. Aí eu peço para você, eu quero que você descubra qual o valor desse cateto aqui, qual o tamanho desse cateto, eu vou chamar de A, e o tamanho desse cateto que eu vou chamar de B. Então, o que você pode fazer? Se você tem um dos lados do triângulo retângulo e você tem um ângulo interno, além do 90, na verdade você tem que ter os três ângulos, né? Se eu já te dei aqui, eu disse que o triângulo é retângulo, então você já tem um ângulo, 90 graus. Depois eu passei outro ângulo, 40 graus, você tem um terceiro também, né? Porque a soma dos três ângulos dá 180 graus. Mas só com esse de 40 graus você já é capaz de calcular, né? Além da hipotenusa, né? Você é capaz de calcular o valor de A e o valor de B, que são as medidas dos catetos ali, né? Como é que você faz isso? Usando essas relações aqui que já estão calculadas, né? São essas relações aqui de seno e cosseno. Essas relações são exatamente as razões entre os lados do triângulo, né? O que é o seno de θ? Então, vou chamar esse lado hipotenusa de H, tá? Então, o que é o seno de θ? No caso ali, o θ é 40. Então, o que é o seno de 40? É o quê? O cateto oposto, que é o B, dividido pela hipotenusa, que é o H. O que é o cosseno de θ? É o cateto adjacente, que nesse caso ali é o A, dividido pela hipotenusa, que é o H. Então, é sempre assim, tá? Sempre o seno de θ é cateto oposto sobre a hipotenusa. Sempre o cosseno de θ é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, você pode usar essas relações que já estão tabeladas, já estão calculadas, para determinar os valores de A e B. Mas como assim, professor? Vou te fazer o caso aqui, você ficou em dúvida no cosseno, né? Então, vamos lá. No caso ali, o triângulo aqui, um triângulo cujo um dos ângulos, é um triângulo que tem um dos ângulos internos ali 40 graus, é um triângulo retângulo. Beleza, então eu posso aplicar aqui, ó. Cosseno de 40 graus é igual cateto adjacente. O que é adjacente ao 40? Você vai olhar para o triângulo, ó, o oposto é esse, né? Está do outro lado. O ângulo de 40 está aqui, o lado B está lá do outro lado. Então ele é oposto, está de frente para o ângulo, né? Está de frente, está de oposição ao ângulo, está do outro lado. Então é oposto a 40 graus. Esse lado maior, que é oposto ao ângulo de 90, é a hipotenusa. O lado maior é sempre a hipotenusa. Então, o cateto adjacente, nesse caso aqui, adjacente a 40 graus, é o A. Então, cosseno de 40 graus é cateto adjacente A sobre a hipotenusa, né? A hipotenusa eu falei que vale 10, tá vendo? Eu já disse para você. Então, aqui na hora de calcular, você pode escrever, ó, cosseno de 40 graus é o cateto adjacente, que é o A, que eu quero descobrir, né? Dividido pela hipotenusa, que vale 10. Então, quanto é que vale esse A aí? Esse A vai valer, que é o cateto adjacente, vai valer 10 vezes o cosseno de 40 graus. Aí você vai lá na sua calculadora e descobre quanto é que vale o cosseno de 40 graus. A calculadora já sabe, já está tudo guardadinho lá, né? Então, ele vai e calcula para você. Então, você vai lá na calculadora, vou pegar aqui o cosseno de 40 graus. 40, deu 0,766, entendeu? Então, esse A aí é 7,6 unidades de medida. Então, esse lado aqui, eu vou desenhar o triângulo aqui do lado de novo. Então, nós descobrimos que nesse triângulo retângulo, o ângulo de 40 graus aqui deste, né, desse vértice, eita, peraí, não é isso que eu queria não. Esse ângulo aqui é 40 graus. É um triângulo retângulo, este ângulo é 90 graus. Vou escrever 90, a gente faz esse símbolo aqui, né? 90 graus. Esse lado é 10. Agora, eu descobri, com essa relação aqui de cosseno, né? Que já tem tabelado, já tem na sua calculadora, quanto é que vale esse cosseno de 40. Quando eu falo assim, quanto que vale cosseno de 40 graus? Eu já estou dizendo para você quanto que vale essa razão aqui, ó. Esse lado aqui, que a gente chamou de A, né? Esse lado aqui, A. Esse lado A dividido por 10, a gente já sabe quanto é que dá. Por quê? Porque eu sei o ângulo aqui, ó, já está tudo tabelado. Para o ângulo de 40 graus, esse lado A dividido por 10 dá aquele valor ali, ó, 0,766, é uma aproximação, né? Entendeu? Então, você já faz isso aqui. Então, quanto é que vale A? A igual a 10 vezes 0,766, que é isso aí. Se eu for arredondar, né, para 2 algarismos apenas, aí eu vou fazer o que? Arredondando aqui, né? 7,7 unidades de medida. Tá bom, jovem?
Giovana. Nada, mais alguma pergunta? Eu tenho. Diga. Eu só tratei esse Sim. E a pergunta? E a pergunta? Não, é só isso. Ah, você quer que eu coloque? Tá, eu mando para vocês, tranquilamente. Tá, tranquilo, tranquilo. Dá uma olhada no livrinho também, que tem um monte de desenho bacana lá sobre vetores. Tá joia? Então, um abraço para todos, até a próxima. Diga. Diga, pode. Oi? O que tem a prova? Qual assunto? Todo assunto. Vou digitar aqui para você. Vamos lá. Assunto da prova. Então, cinemática. O que a gente aprendeu de cinemática? Nós não aprendemos tudo, né? Aprendemos alguma coisa de cinemática, né? Nós aprendemos lá, né? O nosso quê? Posição, né? Como localizar um objeto, né? Lembra lá? Posição X, por exemplo, né? Posição. Como é que escreve posição aqui? Espera aí. Aí, posição. É o que? Deslocamento. Você lembra o que é deslocamento? É dado lá um eixo X, aí a partícula se move sobre o eixo X. O que é o deslocamento? É o ΔX, né? Então, deslocamento, velocidade média, lembra de velocidade média? Média, aí tem a velocidade média, deixa eu ver aqui, eita centro, velocidade média, e a velocidade escalar média, que o seu livro, na verdade, chama por outro nome, ele chama de rapidez, né? No seu livro, a velocidade escalar média, ele chama de rapidez. E o que ele chama de velocidade escalar média, na verdade, é a velocidade, está errado ali, deixa eu corrigir, velocidade média e velocidade escalar média, tá? Cuidado lá que ele tem outra definição, você tem que corrigir lá. Vimos também a aceleração média, bom? Aceleração média, que é ΔV sobre ΔV. Bom, isso tudo para movimento retilíneo, tá bom? Movimentos bidimensionais nós vamos estudar mais tarde, tá? Por enquanto nós estamos estudando movimento retilíneo. Então, tem uma lista de exercícios lá, por exemplo, que serve de exemplo, né, de que tipo de pergunta pode ser feita para você. Então, façam aquela lista, quem não fez ainda, para você saber o que pode ser feito, né? Falta uma lista de vetores aí, então você tem que saber sobre vetores. Isso foi cinemático. Agora, vetores, o que você tem que saber, né? Tem que saber de vetores o quê? Então, vamos lá. Cadê o pontinho? Tá aqui. De vetores, você precisa saber o que é, né? Para que serve, né? Para que serve o vetor? O que é o vetor, né? O que é o vetor? O que é um vetor? É um segmento orientado, né? Que serve para quê? O que é um vetor? Serve para quê? Para representar grandezas vetoriais, né? Ok? Aí, além disso, você precisa saber o quê? Você precisa saber o quê? Operações com vetores. Então, você precisa saber operações com vetores. Quais são as operações com vetores que a gente aprendeu? Por enquanto, a gente aprendeu só o quê? Multiplicar, né? Multiplicação, multiplicar número por vetor. Você tem que saber o que acontece. Você vai fazer desenhos, né? Na hora da avaliação lá, você tem que ter uma réguazinha, tá? Você poder desenhar os vetores direitinho, bonitinho, né? Então, multiplicar número por vetor. Você também vai ter que saber o quê? Somar vetores por duas regras, né? Principalmente a regra por aí. Então, somar vetores pelas regras do polígono e principalmente do polígono, tá? É principal. E do paralelogramo. Se você esqueceu, dá uma revisada lá. E além disso, você precisa saber o quê? Decompor vetores, que é isso que a gente fez na aula passada e hoje, né? Decompor vetores. Se tiver uma réguazinha, você vai ter alguns exemplos que você vai usar régua, vai ter uns exemplos que você vai ter que usar seno e cosseno, isso que a gente acabou de mostrar para você que você vai usar lá. Então é isso, tá? Esse que vai ter lá na avaliação. Professor, diga. No caso do uso dos ângulos, para fazer o seno, cosseno e tangente,
Cada tangente vai precisar não, né? Não, por enquanto só seno e cosseno mesmo, por enquanto. Você vai usar esses ângulos, momentos mais simples, normalmente, então 30, 45, 60. Eu posso usar qualquer ângulo, mas para quem não tem calculadora, pode ser que alguém não tenha calculadora, eu posso colocar os valores de seno e cosseno, né? Já na prova, ou se não, coloca uma tabela, entendeu? Coloca uma tabela, aí você consulta ali caso você precisar, entendeu? Porque algumas pessoas podem não estar com calculadora ali, né? Ou não ter calculadora, aí fica difícil. Mas aí, se você tiver calculadora, você pode usar, não tem problema não, tá? Mas eu coloco os valores lá que vocês precisarem, eu coloco uma tabelinha lá com os valores, tá bom? E que você souber já, né, de memória, aí você pode usar também sem problema nenhum. Mais alguma pergunta? Não? Então tá, tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.